Fala galera, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais um Pô de Dança. Hoje eu estou aqui com a minha Dayana Rubio, diretamente da Argentina, hoje moradora do Rio de Janeiro, Brasil. Moradora oficial. Isso aí, oficial. Então hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui no Pô de Dança. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Show de bola? Galera, lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui se você gostou ou não do podcast. Se gostou, deixa o comentário. Se não gostou, deixa o comentário também, que tudo cria engajamento e a gente tá precisando. Né não? A gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho. E o seu like, a sua curtida, a gente vai gostar bastante. Show de bola? Então é isso aí, Day. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, se apresentar pro público, falar quem é a Dayana, né? Quem é essa moradora aí do Rio de Janeiro, que veio diretamente da Argentina, tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Rio de Janeiro. Obrigada. Isso é muito bom. Beleza? Fala um pouquinho aí da sua vida. Quem é a Dayana pra gente? Eu sou Dayana. Já moro no Brasil tem 10 anos. Esse Caraca. ano, mês de abril, fizeram 10 anos que eu moro aqui. Gente, olha, eu cheguei com as minhas malas sem nunca ter visitado antes, né? Então, assim, cheguei e era isso, ou gosta ou aguenta. E foi mais ou menos assim. Mas eu nasci numa cidade bem pequenininha, que imagina que é uma cidade que é toda, na época, né? Hoje em dia não, mas as ruas eram de areia. Caraca. Né? Então tinha um povinho bem pequenininho, né? E com 7 anos a minha mãe, que queria estudar porque não tinha conseguido fazer o ensino médio, mudamos para uma cidade bem maior, que lá tinha acesso a muita coisa. Eu sempre fui uma criança muito tímida, exageradamente tímida, mas eu sofria por aquilo, porque eu não gostava nem um pouco. Na verdade, eu queria todo o contrário. E a minha irmã era aquela criança que nas festas dava show, sabe? Dançava, se jogava no chão, fazia, e eu só ficava olhando e falava, gente, que vontade de fazer isso. Não tinha coragem. E aos poucos, quando a gente se mudou, comecei a frequentar outros lugares, fazer algumas atividades, fiz esporte, fiz várias coisas. E eu comecei na dança com 15 anos. Caraca. Porque teve um boom da salsa na época, né? E a gente ouvia muita bachata, cumbia em casa. Meu pai são pessoas que amam música. Então, aquelas pessoas que ouviam música o dia inteiro, pouca Sim. televisão, até porque naquela época tinha um horário fixo de desenho. Acendia a televisão uma hora antes para ela esquentar, porque senão não dava para assistir direito. E depois assistia um pouquinho de desenho. Então, assim, era o dia inteiro música. E de tudo. Meu pai amava blues, amava música brasileira, amava de tudo. Então, brasileira, não brasileira. Então, assim, sempre ouvi muita música em casa. Eles insistiam muito nisso, que foi uma coisa que me levou para a dança. Sim. E nos anos 90 começou aquela loucura da salsa por todo lado. Eu era adolescente, estava saindo de namoro e falei, quer saber? Eu vou lá porque eu quero fazer isso agora que eu não tô mais com o namorado, eu vou pra lá me jogar. Cara, e foi sensacional, porque eu cheguei lá e tinha pouca gente na época e o cara logo me chamou para ser bolsista e ajudar ele, né? Que lá não tem o sistema de bolsista como tem. Só falar, você é meu assistente lá, me ajuda, aí você vai aprendendo. E assim que começa assim. E na verdade, um pouco antes, eu fui fazer uma aula lá na época tinha muito axé, né? Lamaróbica, esses negócios. E eu fui fazer uma aula que eu era louca por toda a música brasileira. Toca muita música brasileira? Muita. A gente lá escuta muita mais música que não é da gente do que música da gente. Qual parte da Argentina que você morava ali? Eu morava em Mar del Plata. Mar del Plata, uma cidade legal. Praia dentro da província de Buenos Aires. Já pesquisei muito em Mar del Plata. Sério? Já. Porque uma vez eu fui pro congresso de salsa por Porto Alegre Salsa Congress com o Rafael. Sim. E conheci muita gente de Mar del Plata lá. Aí a galera falou, Mar del Plata. Aí eu comecei a pesquisar. Lá, olha, Mar del Plata, Rosário, são cidades que a salsa é muito forte. Sabe, que desenvolveu muito e levou muita gente pro mundo todo da salsa. Maneiro. Então, são lugares onde realmente tem gente
tem muito baile, tem muita aula e essas pessoas viajam muito a muitos lugares, né? Então, assim, sempre vai encontrar em algum lugar algum pessoal de lá. Maneiro, isso é legal. Realmente, tinha muita gente em Mar del Muita Plata. gente. Aí ficou na mente. O pessoal, não, Mar del Plata foi onde eu fui pesquisar. Eu falei, cara, onde é que é? Porque eu já tinha vontade de ir pra Argentina, né? Eu falei, caraca, vou lá na Argentina dançar salsa. Mas lá tem em todo lugar. A rádio toca salsa, você vai nos lugares que tem salsa. É como se fosse um forró, sabe, daqui. Eu sentei em muitos lugares. O que você não vai encontrar lá é tango, por exemplo. Sério? São Buenos Aires, que é um lugar turístico. Nos lugares turísticos você vai encontrar tango. O povo argentino, gente, desculpa, mas não dança tango, tá? Não Caraca, dança tango que assim, isso? Não. Gira- Você vai para uma Isso aí, isso é festa, novo. você escuta cúmbia, você escuta quarteto, mas, sei lá, rock, pop, música daqui. Mas tango, não. Cara, essa é nova. Pra mim, o tango era a Porque... essência, né? Não, Do porque argentino. lá se escuta tango, muito o pessoal de Buenos Aires, em coisas muito específicas, sabe? Ou tem alguma rádio de tango, porque o tango agora não, hoje em dia já foi está sendo mais consumido pelos jovens, né? Pela aquela questão de como desenvolveu a dança. Mas musicalmente, durante muito tempo, foi consumido por gente da terceira idade. Então, era uma coisa que a maioria não queria frequentar, sabe? Porque tinha tango nos bailes da terceira idade. Não tinha uma casa de tango. Vamos botar qual era como um dia a dia. bolero hoje em dia no Brasil. Hoje, o bolero, quando eu comecei a dançar, também era assim, era dança de... Ah, não, dança de velho, o pessoal não queria dançar. Hoje se dança muito bolero, a galera... Ainda mais com os bailes de contrato, né? O pessoal dança muito bolero, vai pros bailes pra dançar. Mas antigamente também era assim, o jovem ele não queria, ele queria o samba, queria o zouk, né? Mas assim, o forró também, que é muito forte, mas o bolero ele não queria. Mas sabe também o que acontece? O tango tem todo, ele conserva, e nos lugares onde se dança, conserva toda a rigidez, sabe? Toda a parte aristocrata, toda aquela coisa do cuidado, muito, com muitas regras. E o pessoal mais novo, ele quer farra. Então, você no tango, você não podia entrar, e até hoje em muitos lugares. Hoje em dia, como tem muito turismo, até que permitem. Mas, na verdade, nos lugares onde se dança tango, você não pode entrar de chinelo, não pode entrar de tênis, você não pode entrar desarrumado, tem que estar de terno, tem que, sabe? Tem Sim, todo tem um monte de etiqueta regras. ali pra você poder fazer parte daquela Exatamente. sociedade em si. Tem. Sim. Tem que conservar o ambiente. E dentro do ambiente tem várias outras regras que tem a ver com como se comportar, assim como na gafeira, né? Sim. Tem várias regras de como se comportar, como entrar para a pista, se ia ser chamada, que não qualquer um podia chamar qualquer um. Tem uma hierarquia também, sabe? Sim. Então, tudo aquilo faz com que afaste um pouco assim, o povo, né? A maior parte de pessoas, a quantidade. Então, o que mais se popularizou foi a cúmbia. A cúmbia entrou e acabou com o tango, né? E aí é baile onde todo mundo dança livre e bebe e faz farra. E está tudo bem. É o que o jovem quer, né? E o que o que a jovem galera quer. que tá entrando mais pra se Exatamente. divertir, né? Não quer manter aquela regrinha e ter as coisas como, tem que fazer isso, tem que estar social, tem que ter sapato e tudo mais. E aí foi assim, foi a Cumbi, depois quando chegou no ano 2000 o reggaeton, aquilo foi uma loucura que segue até hoje, né? Mas, e a Cumbi segue, né? Segue, tem rock, a gente não consome muito rock, muito pop. Mas o tango é isso, o tango como que ficou meio que seleto, sabe? Para apenas um grupo de pessoas que querem desenvolver uma dança e que vão com outro intuito, não de, talvez, do social, senão de aprender a dançar. Aí ficou algo turístico, né? Porque e ficou muito turístico. a gente sai do Brasil aqui pra ir pra Argentina pra ver o tango. Até a gente, você que consome tango, o tango vai em uma casa de show de tango, ou vai para a Rua Florida, em Buenos Aires, e você vai ver um monte de gente dançando tango, mas não uma coisa que você encontra em outro lugar que não seja Não é uma coisa social, né? É uma coisa mais turística. Maneiro.
Aí então você foi pra salsa. E então, aí eu fui para uma aula de axé e o professor, isso me marcou para a vida toda. O professor me ignorou completamente, cheguei super empolgada. Falei, gente, vou aprender a sambar, vou aprender, sabe? Aquele sonho estrangeiro que você se imagina Brasil, praia, samba, carnaval. E o cara lá me ignorou completamente, começaram a dançar um monte de coreografias que eles sabiam. E eu fiquei sentada lá atrás, cansei e fui embora quase chorando, sabe? Eu falei, gente, não Caraca. vou conseguir. Depois fui pra salsa, a salsa me acolheu e amei, mas aquilo ficou pendente. Falei, um dia eu vou fazer isso com algum outro professor. Mas quando eu comecei a ajudar como assistente com esse professor, aos poucos você vai aprendendo aquela arte de ensinar. Com certeza. E então aquilo me deixou muito marcada pelo resto da vida do que eu não queria fazer com ninguém, sabe? Porque às vezes a pessoa quando chega para dança, nem todo mundo quer dançar. Na verdade que todo mundo gostaria de dançar bem, mas às vezes o que te leva não é, vou fazer um passo difícil. Você vai porque você quer se divertir, você quer fazer amigos, você vai por muitas outras coisas, não apenas por aprender a dançar. Coisas que a dança te proporciona. E isso, às vezes, afasta as pessoas, sabe? Você, não sei, está cortando as pernas de alguém que pode chegar longe ou que, não sei, que vai melhorar a sua vida, com sabe? Certeza. Através da dança. Hoje em dia eu sei como que a dança pode te ajudar para tantas coisas que eu acho que uma coisa que a gente não pode fazer é afastar as pessoas da dança, sabe? Então, assim, aquilo levei até hoje. Quando alguém entra na minha aula, eu acolho as pessoas e acabou sendo um diferencial, que eu me esforço para ir fazer exatamente o contrário, sabe? É, legal. Esse lance que você falou de você aprender o que não fazer é uma das coisas que eu sempre falo. Porque as pessoas ficam, vocês fazem aula, o professor faz aula. Cara, a gente faz aula, mas às vezes a gente não vai na aula para aprender aquele passo ou tal. Às vezes a gente vai para ver o que o professor tá fazendo, colher o que ele faz de bom para você trazer para você, para sua aula. Ou até ver o que você não deve fazer. Porque é aquilo. Tem coisas que a gente colhe do bem daquele professor, né? Traz pra gente. E tem gente que a gente fala, esse daí realmente, ele fez uma coisa que eu não faria nas minhas aulas. Então a gente aprende também o que não fazer, né? Acho que isso é muito interessante. E realmente marca as pessoas. Eu também sou esse tipo de professor que eu dou aquele esforço, estou sempre com os alunos, quero que os alunos voltem, faço o extra class com os alunos para estar sempre junto com eles, que isso daí realmente conta. E claro que a gente acaba trazendo mais pessoas para dança. Aqueles alunos gostam do ambiente e trazem outras pessoas. E a gente faz o máximo para estar sempre ali trazendo novas pessoas para dança e fazendo as pessoas se manterem na dança, né? Que também é o nosso trabalho, né? Exatamente. Fazer aquela pessoa estar ali. E como é que foi a sua vinda pro Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Então, minha vinda pro Brasil, depois aquela má experiência, eu conheci um brasileiro lá que dava aula de axé, que não que era outro. E aí comecei depois com o tempo a ficar com ele, tudo aquilo. Então, assim, uma coisa juntou com a outra. Comecei para salsa, comecei a dançar mais, comecei a fazer aula, comecei a trabalhar, porque eu já trabalhava só que com salsa antes. Já passando um bom tempo disso. Aliás, bastante tempo, uns 6 anos. Você trabalhou com a salsa durante 6 anos antes ainda? Eu comecei assim, meu começo foi assim, pum, né? Não tinha ninguém que fizesse nada, tinha pouquíssima gente. E era uma coisa que todo mundo queria ter. Então, você dançava um pouquinho, já te chamavam para fazer show. E esse professor, mais outra menina, chamou a gente para fazer 10 milhões de coisas. Então, a gente dançou em milhões de lugares, eventos e tudo mais. Mas não dando aula, fazendo apresentações. Fazendo apresentação. E depois continuamos fazendo aula com ele, com outras pessoas. E depois teve um tempo que eu parei. Depois de muito tempo, aí eu retornei para a salsa, foi que comecei com essa aula de axé, de lava aeróbica. Uhum. E aí comecei a estar com essa pessoa, e aí comecei a me introduzir mais no mundo. Eu estudei, depois me formei em fitness, que lá existe um curso que é paralelo com o curso de educação física,
que é de fitness, que é para você trabalhar em academia com aula coletiva. Ah, legal. Porque lá é todo Na separado. faculdade mesmo? Sim, são cursos técnicos. Ah, Então sim, você sim, tem, sim. se você quer trabalhar em escola, você faz educação física. Se você quer trabalhar na sala de musculação, você faz o preparador físico. Se você quer trabalhar em aulas coletivas, você faz fitness. Ah, isso daí é legal, cara. Não tem, por exemplo, o professor de educação física não dá aula de fitness, tem que fazer o curso Tem que fazer de o fitness. curso. Ah, legal. Então é tudo separado. Aqui nas faculdades o curso de educação física já engloba tudo, eu acredito. Isso, acho né? que é. Acho que já engloba tudo, Acho porque que é. tu vê nas academias, o professor, Todo mundo é todo formado em mundo educação é física. formado em educação física. É. Até o mesmo que o que faz as aulas coletivas e tem a dança também, formado em Porque educação física. lá, as aulas de fitness, o legal é que você trabalha com música. E todo o sistema de treinamento que você dá nas aulas, seja localizado, step, o que seja que você vai dar, todo está trabalhado em cima da música. Então você tem que estudar música e tudo que você aprende de físico, né, do corpo, você faz para encaixar na música. Tudo tem que estar sincronizado. E como eu já gostava de dançar, eu já dançava, já fazia aula, já tinha começado até a dar aula também, tinha tudo a ver com o que eu gostava de fazer. Então eu estudei isso, me formei nisso, em fitness. E uma coisa também isso me ajudou bastante na hora de ensinar, porque isso dá uma estrutura diferente quando você vai ensinar, né? É diferente ao que talvez se faz na dança de salão. Então, por exemplo, tem muitos anos que eu trabalho com aula de ritmos, antes que existisse a Zumba e tudo isso, porque a formação de fitness te estrutura para você fazer uma aula com continuidade sem parar para explicar. E as pessoas queriam muito dançar. E lá a gente sofre muito com a falta de cavalheiro, né? Então, nas aulas é bem complicado você ter... Assim, a gente não tem aquele sistema de bolsa e tudo mais. Então, você conta, às vezes, com 5 cavalheiros, tem 30 damas, sabe? Então, Caraca. tem que fazer... Como que a gente fazia? Coloca os 3, 4, 5 cavalheiros que você tiver e cada um tem sua filhinha de dama. Você vai fazendo uma sequência e essa vai para a filha... Então, você acaba que termina a aula, você dança muito pouco. Sim. Né? Só, assim, eu dava aula aqui numa escola aqui, que foi até o Garrido que me indicou pra essa escola, que lá eu até contava, cara, porque assim, lá também não tinha um sistema, assim, de bolsista, tinha os amigos da escola. Então, eles não tinham uma regularidade, eles iam quando eles queriam, e quando não queria, não tinha um compromisso, não tinha um compromisso. E também, chegou uma época que a minha aula lá, cara, tinha assim umas 15 mulheres e às vezes 4 meninos contando comigo. E assim, eu ia pensando numa aula, chegava lá às vezes não tinha nada. E quando era assim, eu falava que era o sistema de combo, né? Até brincava com o pessoal, falava, aqui vai ter o combo do Big Mac, que é o combo do Burger King, porque aí ficava ali, eram 3 mulheres, eu falava, uma é um hambúrguer, outra batata, outra refrigerante, eu tenho que passar pelo combo, aí depois troca o combo inteiro, então era mais ou menos isso daí. Mas realmente é complicado porque, pô, é muita mulher, é muita conduzida e você às vezes não consegue, e isso desanima um pouco, mas esse curso ele te deu essas técnicas? Porque a ideia é o quê? Eu comecei a fazer uma aula diferente porque eu vi que aquilo desmotivava as pessoas. Então, como que já vinha fazendo já muitos anos, fazia salsa, antes de lá, os únicos ritmos que tem acesso, assim, caribenhos, vamos falar, que são os que têm alguma estrutura, uma base mais estruturada de dança, é a salsa, o tchá-tchá-tchá e na época, né, merengue. Não tinha bachata ainda, a bachata estava iniciando. Então a gente só tinha esses ritmos. E os pops, e depois chegou o reggaeton, tudo mais. Então a gente tinha mais ou menos isso. E com isso, a ideia é que as pessoas trabalhassem dentro da base, dos que eram mais técnicos, e os outros para mais, assim, mais na brincadeira. Mais para brincadeira, sim. Mas que a pessoa não parasse de dançar. Porque a ideia era essa, a pessoa ia para a aula para dançar e você não dançava, você vou fazer salsa. Só que é aquela coisa, você ficava numa fila, fazia 2 vezes o passo e passava para o outro, era muito cansativo. Então tinha muita desistência das aulas.
Então comecei a dar esse tipo de aula, que tinha um outro professor peruano que fazia, e eu falei, peraí, dá certo, isso dá certo. Aí eu aproveitei o que já tinha estudado e eu coloquei isso na aula de dança. Cara, e deu super certo. Eu lembro que eu comecei numa academia, tinha uma sala gigantesca, sei lá, cabiam 150 pessoas na sala. Num horário, o cara me deu um horário, o pior horário, era 4 da tarde. E aí fui e dei a primeira aula daquela vez, a primeira aula, teve, sei lá, uma ideia de cabeça, vamos supor. Tá, fui embora pra casa, a aula foi boa. Tudo que tinha aprendido de axé, tudo que eu coloquei tudo lá, uma salada, sabe? Deu certo, o pessoal foi embora feliz pra casa, ok. Cara, no dia seguinte que eu vou dar aula, o cara, antes de um portão bem grande, né, não dava pra ver de fora a sala da academia. O cara me abraçou e falou assim, Dayana, olha só, não teve muito sucesso a tua aula, não veio muita gente não, tá? Assim, não fica mal. Eu falei, não, tudo bem. E ele abre a porta. Cara, tinha pelo menos 50 pessoas. Caraca. Que todo mundo tinha sido pra comentar que tinha dançado pra caramba, que não sei o que não sei o quanto. Porque foi diferente, né? Foi diferente. Olha, depois disso, a aula das 4 da tarde era muita melhor, gente. O pior horário se tornou o melhor horário. E claro, como muita gente pegava seus filhos 5 horas, que não era da tarde da escola, então essas mulheres aproveitavam e se acabavam antes de pegar as crianças na escola, né? Cara, deu tão certo. Aí começou o negócio por todo lado. Eu já dava aula de axé, aí comecei com o negócio dos ritmos, e a salsa, ela sempre continuou, só que não com esse tão em alta, sabe? Pelo menos não na minha vida, porque me trazia muito mais dinheiro o outro. Sim. E a gente às vezes acaba saindo um pouco, porque você acaba indo para onde você consegue se sustentar, né? Assim que, nossa, isso foi ótimo. Mas como é que é esse sistema que você faz? Explica pra gente. Eu quero saber, tô curioso. Como é que é o sistema que você faz, que você deixa todo mundo dançando? E então, assim, o que eu uso eu vou misturando, hoje em dia todo mundo dá aula de ritmo, se hoje em dia assiste fit dance, hoje em dia assiste zumba, cada um tem seu sistema. E eu sou um pouco fiel ao que eu acredito, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, o pessoal que faz aula de zumba, até o professor sabendo dançar, vamos supor que na aula de zumba tem salsa, tem uma música de salsa. O professor faz uma coisa que nada a ver só porque faz parte da aula de zumba, sabe? Que isso a pessoa vai para um baile de salsa e não vai conseguir dançar a dois com isso. Sim. Então, o que eu faço hoje em dia é usar as bases das danças que eu sei, só que fazendo coreografia, ou não fazendo coreografia, mas ensinando passos soltos, para ela dançar sozinha, que não dependa de ninguém, sabe? Sim, mas relacionado àquele ritmo. Aquele ritmo. Sim. Então, coloco uma música de forró, 2 de forró, uma de salsa, uma de merengue, 2, 3 sambas, aí coloco não sei o quê. No meio, eu coloco uma música que está na moda, que tem coreografia, mas eu misturo tudo. Dança Sim. de salão com músicas na moda e dá certo, né? Mas sempre solto, né? A pessoa solta. Como se a pessoa chegou num aniversário, por exemplo, ela vai conseguir desenvolver ali uma dança porque ela faz a aula de ritmo. Outra coisa, como eu uso a base da dança, vamos supor, tem uma música de samba. Aí faço o básico de samba, faço cruzado, faço trança, faço pica-pau, faço um monte de negócio. Isso, se a pessoa vai um dia querer fazer a aula de samba, ela fala, peraí, mas eu já conheço isso. Já conhece o corpo coisas. Já tem uma memória daquilo. Aí vai fazer aula de salsa, eu trabalhei a base. Eu trabalho muito o braço, que na salsa não dá, a 2 não dá para trabalhar, ou outros ritmos. Então, você tem uma base, né, pequena, mas tem, que pelo menos incentiva a pessoa a querer aprender aquilo, que a minha intenção é essa, sabe? Como eu gosto muito da dança 2, e eu estudo isso bastante, desde que eu estou aqui, mais ainda, então uma coisa que eu prefiro as danças a 2 do que as danças soltas. Sim. Então eu quero jogar aquela sementinha na pessoa e falar, gente, né? Tem que dançar a 2. Tem que aprender. Coloco um bolo, eu faço um passo solto de bolo e falei, mas a 2, isso é muito melhor. Se você dança assim, ó. Aí coloco uma bachata, sabia que você dança a 2? Fala, sério? Sim. E aí, pelo menos a pessoa vai tendo a curiosidade de saber como que... será que dá pra dançar mesmo? Sim. Assim, o legal é que você faz isso também, que vou trazer um pouco para a dança de salão, isso nos ajuda muito, porque hoje
Hoje, o que eu tento passar para os meus alunos, né, é que eles têm que ter muita autonomia, ainda mais as conduzidas. Sim. Quando você tem autonomia, você só não se deixa levar, você ajuda muito mais na dança do que simplesmente vou me deixar levar. E antigamente, a gente escutava muito isso, né? A conduzida é mais fácil de dançar, porque é só levar, é só levar. Mas isso que você faz, cria uma autonomia nas pessoas, nas conduzidas, né? Na pessoa que tá ali, de também dançar. Então, pra gente, se você criou aquela sementinha, ela vem pra Dança 2, e a gente vai dar uma aula para ela de Dança 2, ela já tem essa autonomia. Sim. Então, acho que isso daí soma demais. Acho que poderia ter existem algumas aulas de lead style e tal, que também trabalham um pouco mais a autonomia, mas Sim. acho que poderia ser mais trabalhado para que quando a pessoa chegue lá na aula de Dança 2, ela consiga desenvolver só o dela, né? Porque aquilo, são duas pessoas dançando uma única música. Então, se uma não tá dançando, a outra tá levando e tá sendo a dança dessa. Ou deixando de dessa. dançar para fazer que a outra dance. É isso aí. Então, assim, acho que isso daí é uma parada bem interessante. E sobre as danças a dois, quais os ritmos que você dança hoje em dia? Hoje em dia. E olha, eu não falo que eu danço, né? Porque eu danço, mas é uma coisa que eu me considero estudante. Mesmo que eu dê aula disso, eu acho que é um constante aprendizado, sabe? Eu faço muita aula. Eu sou meio como que viciada, sabe? Eu vou pro baile, quero fazer aula, aquilo é uma coisa que eu acordo no meio da madrugada pensando em passo, falo, peraí, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Dessa maneira, a pessoa. Hoje em dia eu danço samba, danço forró, danço bolero. Bolero tem pouco tempo que estou investindo no bolero. E de repente me falei, gente, eu amo aquilo, sabe? Danço soltinho, que não é minha paixão, mas e o sempre Zouk? tá. Tem que vir dançar um Zouk, Zouk. então. Zouk eu fiz um pouquinho, sei um pouco. Aquela questão de quando você vai sabe dançar outras coisas, fica Ajuda, bem mais fácil. fica Então, mais assim, fácil. eu vou na cara de pau. Eu dou meu show do meu jeito. Eu tento me virar, e como eu levo isso sempre muito na brincadeira, no sentido de eu me divirto, então às vezes quando você vê as coisas dessa maneira, se frustra menos e consegue desenvolver mais, né? Sim. Faço algumas vezes aula de Zouk, e depois o que eu já sabia fazer antes, né? Tchá-tchá-tchá, salsa, bachata. Legal. E quando você veio pro Brasil, você veio pra tentar só nas aulas de ritmos, ou você veio pensando também, cara, quero dar aula de salsa, dança Z2? Então, desde que eu comecei a dançar até eu vir pra cá, se passaram 10 anos, pelo menos, né? E nesse tempo todo, eu comecei a fazer samba no pé, que eu lá tinha um pouco. E aí eu tinha começado o negócio da salsa. Comecei a fazer ritmos. Aí começou o reggaeton. Fui pro reggaeton também. Mas tudo que era dança brasileira, isso ninguém fazia. Então comecei a me especializar lá, só que tinha só samba no pé, não tinha outra coisa para fazer. E a gente lá tem a questão de que as músicas que são brasileiras, você não consegue identificar gênero. Então, para a gente, você dança brasileiro. Você não dança forró, samba, etc, etc. Não, você dança brasileiro. O que é brasileiro? Qualquer música brasileira é brasileira. Dança brasileira. E a gente tem uma ideia do quê? Olha, brasileiro é o quê? Samba. Então, você dá samba no forró, você samba no Olodum. Escuta o Zouk samba. Caramba, gente. Desse jeito. Mas você consegue saber o que é samba, assim, tudo bem. Mas escuta outras músicas, você coloca samba em tudo, né? É muito engraçado isso. Então as pessoas falam assim, eu fiz aula de brasileiro. Caraca, olha isso, nossa. Não sei o que você fez aula, mas dessa maneira. É muito legal, cara. E aí comecei a trabalhar muito com show de samba no pé, tipo de passista, sabe? Abri uma empresa, eu já me juntei com uma sociedade com um cara que dançava comigo, que ele tinha ido pro lado do jazz, então a gente formou uma empresa, começamos a fazer espetáculos, vendíamos espetáculos para os cassinos de lá,
a gente trabalhava muito, mas muito, muito, muito mesmo. E o show mais forte era o show de samba. Aí tinha uma galera lá do grupo Topázio de capoeira que eles não trabalhavam muito com show. Aí a gente chamou eles para fazer show de capoeira. Então a gente tinha um show brasileiro que era tipo de passista, não mulata porque todo mundo branco, então de passista e com capoeira. E ninguém fazia isso. Então eu comecei a investir em roupa. Então o visual era o mais importante, sabe? Todo o figurino. E a gente trabalhava muito, muito, muito com isso. Então fui focando só nisso. Fui largando a salsa, fui largando as outras coisas e fiquei só nisso. Quando eu vim pra cá, a minha ideia era aprender de fato onde na raiz, sabe? Porque a gente com essa ideia de que tem lá, que todo brasileiro e o brasileiro só samba, você não consegue identificar muita coisa. E também você acha que o samba no pé é só o sapateado, que é só o samba. Daí você não sai, não tem ideia de como criar outra estrutura, que tem outros passos, Sim. que tem outras danças que podem te ajudar. Não sabe tudo isso. Então a minha ideia era vir pra cá, porque lá já não ia conseguir ir pra mais lugar nenhum, sabe? Já estava bem pra mim, eu estava ganhando muito bem, trabalhando muito bem, mas aquilo Faltava eu sabia, alguma não coisa, era aquilo. Faltava alguma coisa sabe? ainda. Faltava muita coisa. Então a minha ideia foi vir pra cá. Só que quando eu vim pra cá, foi muito difícil. Eu vim pra cá e fui morar em Sepetiba. Caraca, O que tem em Sepetiba? Nada. Nada, Sepetiba. Nada. Imagina. É a Praia da Brisa, Sepetiba. Mas por que Sepetiba? Porque esse meu ex-marido, amém, graças a Deus, ex-marido... esse meu ex-marido teve a ideia de levar a gente eu falei, vou levar lá. Eu lembro quando eu era novo, que lá a praia era maravilhosa naquela época. Muito tempo atrás. Depois que fizeram o porto lá, virou quase um mangue lá. Então, lá. Aí não que aterraram todo esse mangue, tinha sido aterrado, não sei o que. Aí levou a gente pra lá. E eu que não conhecia nada, tudo bem, eu vou pro Brasil. Brasil o quê? Samba em todo lugar. Caramba. Não foi. Aí fiquei um ano lá isolada do mundo, né? Do Rio. E aí aconteceu todo... Sabe, eu vinha no ritmo de trabalho muito... Sabe, não sei o que, fazendo coisa, aula... Alucinada e depois parou tudo. Aí parei tudo de um dia para outro. Não sabia falar direito, porque eu tinha estudado português fazia muitos anos. Mas você estuda. Você acha que sabe falar... uma língua onde você não tem a vivência. Você só descobre quando não sabe falar, quando você precisa falar. E aí você é a pessoa falando cheia de gíria, sabe? E eu vi assim, falei, gente, o que estão falando? Entendia nada. Aí não conseguia falar direito. E tudo que eu queria de dar aula, ninguém se interessava, porque todo mundo lá escutava o quê? Funk. E ouvia pagode, não sei o quê. E eu não sabia tudo aquilo, sabe? Então, foi muito difícil. Depois de um tempo, eu consegui uma vaga para dar aula. Eu fiz um teste no CNA, naquele curso de línguas. Uhum. Passei e comecei a dar aula de espanhol. Falei, pelo menos vou dar aula de alguma coisa. E aí, vou ir conhecendo a galera, vou começar a conhecer pessoas, vou começar a aprender melhor a língua e foi por esse lado. Eu fiquei 2 anos dando aula de espanhol pra lá e pra cá, que nem maluca. Mas aí eu fiquei naquela sensação de abstinência, sabe? Que você queria dança, seu corpo precisava queria dançar. dançar. Eu tinha parado e assim que aí comecei a fazer aula, entrei como bolsista numa escola, fui para outra, comecei para um lado, comecei para o outro e aí foi, graças a Deus, aos pouquinhos. Me ofereceram para dar aula numa quadra de um bloco de samba lá aí no Catumbi. Aí comecei a dar aula lá, que já, como eu estava fazendo aula, estava sendo bolsista, não sei o quê, aí comecei a fazer o que fazia lá na Argentina. Eu ia sempre pro baile de forró, frequentava muito o baile de forró, e fazia aula na escola, por ser bolsista, aula de tudo, então aí comecei. Aí eu sou meio sugadora, né? Então, assim, todo que eu podia falar assim, ensina como, faz isso, faz aquilo. Então, já tudo isso eu pegava e comecei a jogar na aula. Aí comecei a dar aula de ritmos nesse lugar no Catumbi e bombou. Porque fazia o quê? As músicas que estavam aqui, os clássicos
do Achei que eu já sabia, que também foram clássicos aqui, então Sim. isso sempre dava certo. Aquela música de casamento, sabe? Como no meu espetáculo que eu fazia com esse cara que trabalhou comigo, tinha muito show retrô, isso era um sucesso porque todo o pessoal ama, um flashback, não sei o quê. Eu comecei a colocar isso na minha aula porque o pessoal aqui conhecia as mesmas músicas. Sim. Então fui por lado Foram da sucessos. familiaridade, sabe? Comecei a jogar as coisas, aí fui testando, e aí foi indo aos pouquinhos, assim, aí está. Quais escolas você fez parte? Você conseguiu, assim? Eu fui na escola do chocolate da Sheila. Só que eu cheguei na época que eles saíram. Você tinha acabado de fazer, aí ficou Maurício E Wetzel. ficou Maurício. Aí fiquei lá no Maurício um tempão. Depois daí, foi pra onde, gente? Depois fiz aula, assim, soltas, com um pessoal lá da Estácio. Fiz aula com o Bino, com o TH. Fiz aula com, cara, várias pessoas que foram me pegando. Vou te ensinar isso, vou te ensinar aquilo, sabe? Porque eu queria fazer com Legal, cara. Legal. Eu fui pra Renata, fiquei um tempo de bolsista na Renata Peçanha, quando eu estava na Riachuelo. Fui mais aonde? Mas aí você já tava morando lá pro centro. Aí já morava no Vidigal. Ah, sim. Já morava bem no... mais perto do que bem mais Sepetiba, perto. né? Primeiro me mudei no Catumbi, depois fui pro Vidigal, enfim, fui por aí. Depois de um tempo, aí ia pros bailes, ia aqui, ia pra lá, agora eu não lembro direito mais com quem. E depois de um tempo, já tinha me divorciado, já passei um caos na minha vida. Eu Caramba. já trabalhava bastante com aula de ritmos, aí tentei trazer a aula de salsa, comecei a dar aula de salsa, fui lá com a Carol Marques, que eu conhecia, porque eu fazia muitos cursos que tinham lá aleatórios no centro coreográfico, porque eu tentava conhecer gente da dança o tempo todo. Então eu ia pro baile, ia pro lá, todo curso que tinha aberto eu fazia, do que seja. Aí a Márcia Figueiredo fez curso de tango durante um tempo. Aí fui lá e conheci a Carol. Aí com a Carol eu falei, Carol, vamos abrir uma turma de salsa e bachata? Bora! Aí a gente abriu a turma de salsa e bachata, que deu muito certo. Aí fiz um pouquinho conhecendo gente, ia pro baile, assim, né? E meu ex-marido trabalhava no Ginga Tropical. Eu fiz parte do Ginga, tu sabia? Soube. Fiz parte do Ginga. Muito lá, nossa senhora. Nossa, eu tava até falando, eu mandei mensagem pra Ana Calado, cara. A Ana Calado, ela vinha aqui também. Falei, cara, na moral, nossa, Ginga Tropical, quando começou. Ainda é a Rose ainda? Ainda era a Rose? Nossa. Eu não sei, porque... Nossa, gente, que nostalgia veio aqui na memória agora, Ginga Tropical. Mas olha, eu ia tanto pro Ginga, que a minha filha agora já tem 18 anos. Ela tinha, na época, 10 anos. Cara, a minha filha sabia as coreografias. Já a sequência de músicas era muito louco. Mas foi uma época muito boa, sabe? Porque é uma coisa que eu gostaria de fazer na época. Eu falei, gente, tudo que eu quero isso. Fazia parte ali do que você já fazia, né? É. Era mais ou menos os espetáculos. Porque, assim, quando o Ginga Tropical surgiu, eu lembro que só tinha o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Plataforma. Só tinha Plataforma e era famosíssimo Plataforma. Todo mundo queria dançar no Plataforma e tal. Aí eu lembro que o Ginga Tropical, eu entrei no Ginga Tropical, assim, porque até conta a história foi com o Brunão, né? Porque eu não ia participar da audição. Você foi acompanhar? Eu fui acompanhar ele e já tava lá. E, cara, eu tinha 1 ano de dança naquela época. E fiz a audição, passei na audição e fiquei por lá. Mas pra mim foi, assim, um aprendizado maravilhoso, cara. Porque eu cresci muito ali com aquilo ali. Aí foi onde eu conheci o Eric, conheci a galera toda. Uhum. Quando eu conheci o TH, o Eric, Lucas, nossa, muita gente que eu conheci ali. Tatai, hoje tá no samba, Sim. né? Pô, muito bom o Ginga Tropical. E então, o meu ex-marido foi muito tempo do elenco do Ginga, né? Ele é capoeirista. Então, por ele ser uma pessoa que ele é muito sociável e tem muita... O pessoal todo da capoeira, muitos trabalham em shows. Então, eu era muito amiga do Buguelo também, que ele estava em plataforma e que estava... Então, o tempo todo eu estava em contato com todo mundo. Por isso, hoje em dia, às vezes, nem de trabalhar, senão por outros lados, conheço muita gente. Porque por outro, por estar sempre nos lugares, sabe? E
E aí conheci o Eric naquela época, que trabalhava lá no Ginga. Depois que eu me separei e tudo mais, eu falei, vou ter que fazer a Liga-Feira, tenho que voltar porque eu quero aquela minha... Vou dançar e eu vou ser referência daquela... Sabe, que preciso dançar aquilo. Por quê? Porque quando eu comecei na Liga-Feira, que estava lá como bolsista, eu não entendia coisa nenhuma, sabe? Nada. E aí, uma pessoa que estava lá na época falava assim, faz com ele. E ele falava assim, não. Eu falei, mas eu não entendo o passo. Não. Caraca. E aí, o que aconteceu? Não era professor da escola. Era uma pessoa que estava lá, nem lembro bem como que era. Só que aquilo ficou naquela época na minha cabeça assim, caraca, eu faço todo mal, né? Aí, quando eu ia pro baile como bolsista, tocava samba, o que eu fazia? Ia pro banheiro. Caraca. Ficou com medo, ficou traumatizada. Caramba. Falei, não vou aceitar ficar com esse medo, não. Aí eu fui lá fazer aula com o Eric. Depois ele deixou essa sociedade, eu continuei lá. Depois começou eu já estava fazendo um trabalho com salsa já fazia um bom tempo. Eu era muito amiga também do Erickson. Eu era muito amiga de outras pessoas que eram da salsa, que eu já trabalhava fazendo várias coisas aqui com salsa, porque o trabalho tinha dado muito certo. Eu frequentava, comecei a fazer parte dos workshops de salsa, dando aula para a dama. Então, comecei a ter um trabalho... Nessa época eu já te acompanhava. Comecei a fazer a desenvolver mais um trabalho da salsa, porque não tinha aqui. Só aqui no Rio, só o Fernando e a Nayara, que depois que começaram a abrir, quando eles abriram a Artance lá, eles meio que fizeram muitas coisas ainda lá, mas ficaram mais lá, né? E aí comecei a trabalhar bastante com isso, ia pros bailes, então eu fiquei mais desse lado da salsa. E aí quando eu voltei, comecei a fazer lá com ele, que aí como que voltei, ele que chamou, Dai, vem fazer parte da minha companhia. Só que eu comecei a ter vários trabalhos de salsa, porque pelo pessoal que trabalhava comigo, que fazíamos um evento lá na Praia Vermelha, a gente fazia um evento com outro professor de salsa, que ele trabalhava a Rueda de Cassino. E tinha um evento aos domingos, uma vez por mês, que era Rueda de Janeiro, lá na Praia Vermelha. E eu dava o início da aula, que era reggaeton e alguma coisa, só para descontrair, fazer coisas soltas. E depois a gente chegava com a Rueda de Cassino. Cara, era maravilhoso aquilo, porque ficava lotado na Praia Vermelha. Esse trabalho deu muito certo. E aí, esse meu amigo Christian, ele viajou, foi embora do Brasil, ficaram vários trabalhos para fazer e não tinha com quem fazer. Caraca. E aí, o que aconteceu? Ele que tinha separado a sociedade... E eu chamei, vem dançar comigo lá. Você dança salsa? Ele falou, danço. Então vamos trabalhar. E eu chamei para trabalhar, para fazer esses shows que eu tinha para fazer com ele. E depois veio a pandemia. Caraca. Né? Só que nesse período todo, eu fui estudando bastante. E aí comecei a fazer aula com o Leon Robertinho, faço até hoje, né? Faço com a Evelyn e o Robinho, faço com todo mundo que eu posso fazer, eu faço. Eu tô num grupo de um, num grupo do outro e correndo atrás, porque, cara, eu sou apaixonada pelo samba, né? Continuo com ele aqui trabalhando, continuei estudando. Ele me anda expor, não, faz assim, faz assim, depois me colocar pra dançar. E é isso, gente. É isso. Muito bom, muito bom. Cara, você falou da salsa agora, tava aqui pensando assim, a salsa no Rio, ela não desenvolveu tanto. Eu sempre gostei muito de salsa, porque assim, o Rafael, que é meu mestre, ele já competiu em salsa, ele é muito amigo do Fernando e da Nayara lá, já competiu. E quando eu entrei lá no SEDAC, comecei a dançar, eu sempre falava, caraca, quero dançar salsa. E não tinha turma de salsa. Então ele montou um grupo de estudos de salsa, foi onde eu comecei a desenvolver a salsa e tudo mais. Só que assim, a gente nunca teve lugar pra dançar salsa aqui no Rio de Janeiro. Né? Sempre teve o Fernando e a Nayara, mas eles davam aula na casa do Jack, se eu não me engano, era o estudo do Jack, antigamente antes da Artance. Tinha o Levianos, que tinha salsa ao vivo. Chegou a pegar salsa ao vivo no Levianos? Peguei. Eu trabalhei um bom tempo no Levianos dando aula antes da banda tocar. Sabe? Maneiro. Fazer tipo uma abertura de pista. Maneiro. Ficou um tempão lá trabalhando, fazendo isso. Então, aí tinha o Levianos que a gente ia às vezes, só que assim, era um bar, né? Não era pra você desenvolver a salsa em si. Aí fui pra alguns congressos de salsa, se eu não me engano, fui 2 vezes pra Porto Alegre. Dancei lá fora, na Europa, quando no barco tinha salsa, aula de salsa, aula de bachata e tudo mais. Mas no Rio nunca foi forte, nunca teve assim um boom da salsa. Outros estados, São Paulo tem. Nunca pensou em ir pra São Paulo, não? Pra
tentar dançar um pouco lá? Eu pensei já, só que assim, desde que eu comecei a estudar samba, é como que a minha prioridade agora Sim. é essa, porque eu penso assim, se eu amanhã tiver que sair do Brasil, se eu for embora, eu não posso sair daqui, salsa vai ter em qualquer lugar do mundo. Uhum. Mas em nenhum lugar do mundo vou conseguir estudar samba como eu posso Sim, fazer isso aqui. com certeza. Então, o meu foco primeiro é ficar forte naquilo, é realmente saber, é realmente entender, é realmente estar por dentro, é realmente conhecer, vivenciar, sabe? E levar isso comigo onde eu estiver. Porque salsa tem só aqui que não tem. Depois você vai em qualquer lugar e a salsa é muito forte, sabe? Sim. Na Europa é muito forte. Muito. Estados Unidos é forte. Qualquer Salsa outro e país bachata latino muito forte. é muito forte. É só aqui que não é. Então, uma coisa que eu vou poder, se eu quero dar continuidade, vou ter aonde fazer. Porque tem mercado e tem profissionais Sim. excelentes para você aprender em qualquer lugar. Sim. Mas com samba, não. Samba não. O samba é o Rio de Janeiro, não tem como. Então, assim, para mim, a minha prioridade hoje, embora eu não deixe de fazer o trabalho com salsa, porque é uma coisa que eu gosto e que vejo que existe uma carência disso, existe uma necessidade, mas o meu foco realmente não é esse, sabe? E você mantém o vínculo, né? Com Eu aquilo, mantenho o vínculo, com você certeza. não perde, porque se você deixa de praticar salsa, você acaba ficando só no samba, você acaba perdendo um pouco daquilo. E tem uma outra coisa, é um ritmo que nos últimos, 10 anos evoluiu pra caramba, sabe? Assim, mudou totalmente a maneira de dançar. Mudou Sim. muita coisa, cresceu. Então, se você não consegue acompanhar isso, você não dança, não consegue fazer mais parte daquilo. Você vai no lugar e as pessoas dançam Sim, diferente. você fica desatualizado. É igual o Zouk, cara. O Zouk, ele é um ritmo que muda muito rápido. Hoje estão dançando uma coisa, amanhã estão dançando outra, aí depois volta pro que tava dançando, porque foi assim, teve um momento que era o Zouk ritmado, né, mais perto da lambada, depois ficou um Zouk mais lentinho, só ondulações, aí hoje em dia a galera tá naquele ritmo da lambada de novo e volta e caramba, então assim, muda muito rápido, e se você não fizer parte, pelo menos um mínimozinho ali do mercado, você acaba ficando totalmente desatualizado, porque muda muito rápido. E assim, todas as danças eu acho que é muito de vivência também. Sim. E, cara, se você não vivenciar aquilo, você acaba não pegando o corpo. Então esse lance que você faz com o samba, isso é muito importante, porque você tá aqui na raiz, aqui você tá na fonte. Então você fazendo aula com Evelyn Robinho, Léo e Beta, com certeza é onde você tá colhendo ali. E, assim, desenvolver, porque com certeza quando chegar, vai entrar no seu corpo, você vai desenvolver, você vai entender, aí você vai poder... Mas eu vou te falar que depois o Eric sempre me falava, Dai, o mais importante não é o passo, é o corpo, o mais importante não é o passo, você realmente conseguir se conectar, sabe? Ele falava isso o tempo todo. E isso faz sentido para mim, hoje muito mais ainda, mas na época, quando ele falava isso, é como que eu não conseguia chegar nesse ponto, sabe? E realmente, e a mesma coisa eu penso da salsa. Passo você consegue encontrar, na internet você coloca e aprende um passo novo, sabe? Mas você entender o seu corpo, você pode se conectar com outro, você não aprende na internet. E isso é uma coisa que essa vivência, você precisa passar por ela. Você precisa ir para o baile, você precisa aprender, você precisa passar por várias pessoas fazendo aula para você conseguir absorver ao máximo. E cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de enxergar a dança, né? O seu sentimento. E tudo isso soma. Como a gente começou falando que tem um professor ruim, um professor bom, ou um professor que às vezes tem uma coisa que você não pensa igual, você aprende, você vai aprendendo até o que mais serve para você e que te ajuda a chegar onde você quer chegar e também para poder ensinar aquilo, para poder passar aquilo, né? Então, para mim, ter essa vivência não apenas como aluna, como professora e como parte desse grupo de pessoas, é muito importante para poder entender isso, que isso não se ensina facilmente, né? Sim, e quando você entender, você vai levar aquilo pro resto da vida. Porque o que eu falo para muitos dos meus alunos é criar maturidade sobre aquilo. Sim. Quando você cria a maturidade, o seu corpo entende, a maturidade entra, você não perde mais aquilo. Você pode até ficar desatualizado, mas você pode depois atualizar
mas o seu corpo tá ali. A sua vivência, a sua maturidade na dança, naquela dança, Sim. ela vai continuar para sempre. É. Então isso daí, cara, é maravilhoso. Muito bom. Dai, fala um pouquinho dos seus projetos. O que você tem de projeto? Eu vejo que você tem bastante coisa aí. Você faz muita coisa. Nossa, é muita coisa que faz, né? Muita coisa. Então, com ele que a gente começou já tem mais de um ano, um projeto no meio da pandemia, que foi bem difícil, mas graças a Deus deu certo. Que é a experiência Baila Comigo. A gente está no MAM todo sábado. Agora ele que não está viajando mais, eu continuo lá no MAM. E esse projeto trouxe para a gente uma coisa, cara, muito diferente sobre a dança, porque por exemplo, quando eu fui procurar fazer aula de dança de salão, ou aula de gafieira, ou qualquer coisa que eu queria aprender, a intenção era aprender a dançar aquilo. Quando a gente começou a passar pela pandemia e a gente decidiu abrir aquele projeto, a gente viu que a nossa responsabilidade era muito maior do que ensinar uma dança. Sim. Então, aquele momento onde as pessoas não estavam impedidas de se abraçar, de se encontrar, de se relacionar, de ter aquela troca, cara, aquilo virou uma outra coisa. A gente até colocou o nome de experiência, porque a gente quer que as pessoas aprendam a dançar. Mas não é aquilo tudo, sabe? Então a gente tenta cuidar muito mais do encontro, muito mais do momento, muito mais dessa troca, muito mais da interação entre eles. E uma coisa que a gente não acontecia antes, não nesse grau, né? Sim. Não nessa intensidade. Então tem sido uma coisa que trouxe muitos frutos pra gente, sabe? Ter começado até no meio da pandemia, onde muitas pessoas estavam cansadas de se isolar. Isso aí. Falaram, muito tá importante. Foda-se, eu vou dançar com 4 máscaras, mas eu preciso abraçar alguém, eu preciso me mexer. Então aqui as pessoas chegavam com uma sede de estar com o outro, não era, aprendia, sabe? Ninguém ligava. Era a vontade de sair de casa. Era a vontade de sair de casa, estar aí ao ar livre. Então assim, mesmo com os riscos, né, que era que não ia dar certo, deu certo, já tem mais de um ano e só trouxe coisas boas, sabe? Então a nossa ideia é que esse projeto continue crescendo. Qual o nome do projeto? Experiência Baila Comigo. Experiência Baila Comigo. Aí no meio da pandemia a gente abriu uma escola de dança online. Agora demos uma pausa, mas a ideia é que esse projeto consiga se encaixar de uma maneira que conviva com o presencial, né? Pelo menos fora do Brasil, no sentido de que tem muito aluno, muitas pessoas querendo fazer, não tem tempo. E online hoje em dia ele veio para ajudar a gente, não para atrapalhar. Pelo contrário, dá para combinar. Sim, com certeza. Só que agora que tudo está voltando ao presencial, é encontrar a maneira de que isso realmente continue também, sabe? Né? Continue. Porque assim, eu também tenho um curso com a Gabi e na pandemia isso, tipo, alavancou muito o nosso trabalho, porque a gente não parou de trabalhar, gravamos o curso e tudo mais. Só que agora, como as coisas começaram a voltar ao presencial, a gente também deu uma relaxada ali, mas a gente quer fazer o marketing de novo do curso para que some com outras pessoas que às vezes não tem o presencial com a gente. Porque o aluno que está aqui no Rio de Janeiro, beleza, mas tem muita gente que acompanha a gente nas redes sociais, são de outros países, de outros estados, que têm a vontade de conhecer a gente, ter aula com a gente, mas não consegue. Então o online a gente agora tem que continuar com ele para que isso some, né? E também uma maneira da gente... A gente não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, em 2 países ao mesmo tempo. E o incrível das aulas online, eu lembro que no auge, né? Cara, tinha gente do mundo todo fazendo. Tinha gente da Suécia, tinha gente da França, tinha um monte de gente da Argentina fazendo, que fazia aula comigo nunca mais fez. Gente em vários lugares fazendo aula no mesmo lugar, né? Isso virtual. Aí. E isso é incrível. Então, se você continuar cuidando da maneira certa, você tem alunos no mundo todo. Sim. Então, olha que maravilha, né? Você amanhã vai fazer um trabalho, não sei, você deu aula para o pessoal da França, amanhã vai para lá. Você conhece a pessoa, às vezes a pessoa ela não te conhecia e cria aquele vínculo ali contigo. E aí você ainda mais cresce o teu trabalho. Então, assim, é uma coisa que a gente tem acesso ao mundo todo agora, né? Então, assim, não é uma coisa para descuidar. Sim.
Só que tem que conseguir... Tem que conseguir conciliar e não tudo, deixar morrer É. o negócio. É legal, isso que você falou aí, tiveram alguns congressos de Zouk online, até um menino de Londres fazia, o Pedrinho, que era o Zouk Lounge, e cara, às vezes dava 160 pessoas na sala do Zoom, tipo, loucura, muito gostoso, muito bom. E a gente se sentia ali, cara, como se estivesse lá no congresso mesmo, né? Porque tu dava aula, tu via, tu olhava as pessoas ali fazendo movimento, às vezes sozinho, nem compara. E dependendo da disciplina da pessoa, realmente aprende, cara. Aprende. Eu tenho casos no nosso curso, meio da Gabi, que pessoas começaram do zero, na pandemia, eles faziam em casas separadas, eles não se conheciam, se conheceram no curso, mandavam os vídeos pra gente, a gente já corrigido. Aí começou a flexibilizar um pouco, eles começaram a se juntar, criar um grupinho deles da aula online e começaram a fazer as aulas. E, cara, desenvolveu muito, muito mesmo. E outra coisa, tem uma coisa, o que eu acho o máximo da aula online, é que ela te dá autonomia. Aí tem aquilo, você não carrega mais ninguém. Sim. Porque cada um sabe que tem que fazer a sua parte. É isso aí. Então você tem dois dançarinos que vão se encontrar, mas cada um fazendo a sua parte. Entendendo que ele é responsável pela dança dele. E não o outro. É isso aí. Então isso é incrível. E é o que eu falei, às vezes na aula presencial, ela tanto o condutor quanto o conduzido, às vezes não consegue entender isso. Mas como ali na online ele tem que fazer, acaba criando essa autonomia aí. Eu acho que é isso, eu não sei você, mas isso mudou até a maneira de dar aula, sabe? Porque agora, não sei se outras pessoas faziam, mas agora a gente trabalha muito isso de cada um saber a sua parte, sabe? O que você faz? Você faz isso, eu faço isso, tá? Junto tá nisso. Mas você sabe a tua parte sozinho? Sim, com certeza. Tem que saber. Então, assim, isso mudou até a maneira de você enxergar a dança e poder criar essa responsabilidade, né? Na pessoa que ela entenda que depende dela dançar bem. Não depende do cavaleiro bom, ruim. Com fulano dança. Não. Você pode dançar bem com qualquer um, fazendo a sua parte. Isso aí veio para somar, com certeza. Esse lance do online em si veio para somar. Claro, teve gente que não se adaptou, teve gente que se adaptou. Mas quem se adaptou conseguiu colher muitos frutos. Porque, cara, não tinha o que fazer. Só tinha online. A gente não tinha muito o que fazer. Então, a gente teve que trabalhar em cima disso. E colhemos aí bons frutos. Então, esse projeto aí é o... Cara, esqueci o nome, desculpa. Experiência Baila Comigo. Baila Comigo. Ele é no MAN, acontece lá no MAN. Ele acontece no MAN, presencial. Aí você dá aula o quê? Ritmos? A gente dá aula de forró, de samba de gafieira e de salsa. Quais são os dias que acontece? Sábado. Galera, aos sábados. Sábados. Então, todos os sábados, galera, quem quiser, experiência Baila Comigo. Das 15 às 18. Das 15 às 18 lá no MAN. Vou deixar aqui, ó, tem o Instagram, tem tudo bonitinho. Vou deixar aí na descrição do vídeo, Instagram, tudo bonitinho pra que a galera possa saber um pouquinho mais do projeto. É isso aí. E Dai, fala pra mim, quais são as suas expectativas aí, futuras? Então, eu estou realmente investindo na minha dança porque eu quero. Eu realmente, olha, a minha intenção é poder levar o samba pra fora. E levar um acesso diferente às pessoas que falam também outra língua, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sentia muita dificuldade era de poder entender e poder absorver de longe aquela vivência, sabe? Tudo que a gente falou até agora, poder entender, por que isso? Por que aquilo? Porque como que a pessoa consegue aprender ou longe ou de perto, mas se você não vivencia aquilo? Então, eu quero muito realmente estar cada vez mais dentro disso para poder levar isso para fora, sabe? Porque eu vejo que, além de ter um mercado muito grande, é uma maneira de facilitar esse acesso às pessoas que não é fácil, vou te falar. E tem gente que fala, mas português é a mesma coisa que o espanhol. Não é não. Não é não. Não, e a língua... Eu tenho que platicar mi espanhol. Ay, bueno, sabes. Tú puedes hablar conmigo. Yo hablo poquito. Hablas un poquito? Solo un poquito. Mas eu vou te falar, a língua faz toda diferença. Com você certeza. conseguir explicar as coisas faz toda diferença você consegue passar outras coisas, sabe? Você consegue contar uma história que a pessoa
pelo menos mude a maneira de dançar. Ou entenda que não precisa daquilo, que talvez seja melhor daquela outra maneira, sabe? Sim, Eu tive algumas experiências com a língua, né, assim, com o inglês, quando eu fui pra fora, que, cara, são surreais. Porque, assim, a gente fala aqui, né? Tô no Brasil, falo um pouquinho de inglês, faço um cursinho. Mas a gente só aprende na necessidade. Exato. É a necessidade que te faz aprender. Então, assim, eu tenho as histórias. Eu cheguei em Paris, minha primeira aula de inglês, em Paris, foi horrível. Nossa, muito ruim mesmo. Mas, assim, os alunos estão ali para aprender, eles querem... Sabem da sua dificuldade também, né? Mas aos poucos vai melhorando. Mas tem um fato lá na Rússia, porque lá na Rússia, quando a gente deu aula, a gente tinha uma aula que era tipo um laboratório. Então, toda semana era aquela aula de laboratório e não era uma aula tradicional. Uma aula de laboratório, você não tem uma aula tradicional, tipo, vamos fazer o passo tal, Não, porque o inglês já estava habituado para fazer aquela aula tradicional. Mas eu tinha que explicar coisas, conceitos, que eu não tinha um vocabulário de inglês para fazer aquilo ali. Então é na necessidade que a gente aprende. Porque eu tinha que desenvolver, tive que estudar algumas coisas antes da aula, vocabulários para aquela aula que eu queria dar em específico. E assim, os alunos ajudavam, às vezes eu ficava, cara, como é que fala tal palavra? E tinha alguns alunos que falavam bem o inglês lá e ajudava. Mas assim, a dificuldade realmente, porque eu me sentia frustrado. Eu falava, cara, a aula poderia ter sido muito melhor, mas eu não tinha o vocabulário para poder explicar aquilo ali da maneira correta. Então assim, isso desenvolveu muito. Eu passei um mês lá e essas aulas semanais, cara, me desenvolveram muito, porque eu tinha que estudar o que eu ia falar, o que eu ia passar na aula, e eu tinha que estudar o vocabulário para poder me fazer entender. Claro que não ficava a aula perfeita, mas acredito que muita gente entendeu o que eu quis passar. Então, assim, a dificuldade da língua é grande. E, assim, o Zuki também está crescendo muito na América do Sul. Sim. Muito. Então, o espanhol também vai ser uma coisa que a galera do Zuki vai ter que estudar muito. Eu falo um pouquinho, mas também não tenho essa vivência. É a mesma coisa. Eu vou chegar lá, vai travar. Trava. Não tem como. Não tem como, vai travar. Vai falar, tu habla espanhol? Não. Não, nada. Não. Já era. Dá ruim. Então, essa dificuldade da língua, realmente. Mas, e você pensa assim, quais países você pensa em levar a sua dança? Olha, eu quero, primeiro para meu país com certeza, né? Mas eu quero fazer também trabalho em todo lugar que eu puder, sabe? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa. Eu tenho a possibilidade de fazer o meu passaporte, uma coisa que eu quero fazer europeu. Maneiro. Então, em algum momento quero ir para lá. Eu tenho muitos amigos da época da salsa que estão quase todos lá, em diferentes países, na Europa, Itália, Inglaterra. Tem várias pessoas que estão morando por lá. Então, a minha ideia é poder fazer alguma coisa lá com isso, porque lá tem o mercado também. Sim, o mercado lá é outra coisa. E eu poder aproveitar, fazer minha documentação quando puder, porque é uma coisa que eu sei que vai me abrir portas para no lugar que eu quiser ir. E uma coisa que eu gosto muito de viajar, né? Eu sou louca por viajar. Antes de eu fazer aquele curso de fitness, eu tinha entrado na faculdade de turismo. Caraca. Porque eu queria fazer o quê? Viajar. Só que, na verdade, eu queria viajar com dança, com a dança. Não, a minha ideia não é viajar sendo guia turístico. Só outras coisas. Cara, a dança já me levou a cada lugar louco. Cada lugar maravilhoso. Te acontece também, né? A dança, outro dia eu falava com uma pessoa, cara, a dança, ela faz coisas que nenhuma outra profissão faz. Você hoje está aqui, né, na tua casa, e amanhã talvez você está jantando no maior hotel com com um presidente, porque assim, amanhã você vai fazer um show não sei pra quem, e no outro dia, muito louco isso, né? Um dia está no lugar, top, outro dia está lá no meio do morro, E é assim, é muito louco. Assim mesmo, cara. E você, às vezes, vai num lugar que seria perigoso para outra pessoa, mas você tá cuidado porque você é dançarino. É, isso aí. Isso você te dá umas experiências que uma pessoa num trabalho normal não tem. Não tem. Não, é surreal, assim, as viagens nos lugares que a gente conhece, porque
tu tá indo pra um trabalho, né? É. Só que é aquilo, a gente que trabalha com dança, realmente é um trabalho e tal. Mas, cara, é um trabalho que é gratificante. Eu falo pras pessoas, tem coisas que eu faço na dança que não precisava nem me pagar, eu tava fazendo. Só que, pô, legal, a gente recebe por aquilo, porque também a gente rala. A gente rala pra poder conseguir isso aí. Mas, cara, são lugares maravilhosos. Já visitei lugares que eu falo, nossa senhora. Às vezes, e assim, quando geralmente contratam a gente, que o contratante vamos botar assim, bonzinho, né? Compra uma passagem pra um dia depois, que dá pra você curtir. Pô, é maravilhoso. Muito bom. Então, assim, essas viagens que a gente faz, que leva a nossa arte, que é reconhecido, isso também é muito importante, porque é legal você chegar no lugar e ser reconhecido, Com né? certeza. As pessoas quererem tirar foto com você, as pessoas, pô, te agradecer pela aula, pô, foi maravilhoso, continuar mantendo o contato. Isso daí pra mim é surreal. Mas você já chegou aí, viajar para a Europa, Estados Unidos? Não fui Ainda não. não foi? Ainda não fui não. Eu Legal. tenho uma galera lá que muitos deles cresceram assim, na dança comigo lá. E todo mundo foi. E eu vim pra cá. Mas aqui o que aconteceu? Não aqui. Eu, quando estava na Argentina, eu tenho uma filha de 18 anos e uma de 7 anos. Caraca. Então, porque eu falo assim o tempo todo, né? Graças a Deus, meu ex-marido. Teve várias coisas que aconteceram que, por um tempo meu, como que eu decidi cuidar mais das minhas filhas do que eu investir nos meus projetos. Sim. Agora que está tudo muito melhor e desde antes da pandemia que eu já tinha decidido, mano, agora vou cuidar da minha família também, mas agora investir em você também minha eu não posso né? deixar pra lá, sabe? Sim. E isso foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu não me arrependo porque eu precisava fazer aquilo, sabe? Talvez hoje estaria contando uma história triste e diferente. Então, eu precisava muito. E eu não teria ficado em paz se não tivesse feito. Mas agora chegou a hora de correr atrás das coisas que eu queria fazer antes. Então, eu recusei muita coisa. Tive várias ofertas para viajar, mesmo estando aqui, para ir para Egito, para ir para Japão, para ir para não sei o quê. Um dia estava quase saindo para o Japão. Aí eu falei, não vou. Fui lá correr atrás do passaporte, que eu já tinha trazido para cá, mas eu não sei o quê. Eu falei, não vou. Porque não era o momento que eu podia fazer isso. E realmente depois nunca me arrependi, sabe? Porque passaram muitas coisas muito sérias no caminho que eu não sei como teria sido desenrolar de tudo isso se eu tivesse viajado. Sim. Né? Mas estando aqui eu tive outras grandes oportunidades, né? Eu conheci uma pessoa através daquela aula que eu dava no Catumbi, me indicaram para o trabalho de uma pessoa que era produtora que estava precisando um coreógrafo para fazer uns eventos. Aí fui e aconteceu que era para fazer um concurso de beleza, aquele Miss Plus Size, que eu fiquei desde 2015 até ano passado. Ano passado fazendo as coreografias dos eventos. Só que no dia que eu cheguei, eles estavam sendo... a matéria do Fantástico daquela época, eles iam acompanhar todo o processo de todo o evento. Então, foi uma mídia para mim muito boa, porque para o concurso foram todos os canais, todas as revistas, então, assim, trouxe uma mídia muito grande e a possibilidade de conhecer muita gente. Sim. Então, mesmo que não tenha saído, eu consegui... até hoje em dia, estar com muitas portas abertas em muitas coisas, sabe? Que eu precisava daquilo, que talvez se isso pudesse ter sido feito quando eu cheguei aqui, ok, mas não foi. Mas essas coisas acontecem por algo também, né? Então, assim, eu estou feliz de eu ter tido as escolhas de ter feito as escolhas que eu fiz. Muito bom, isso aí é muito bom. E eu cresci muito como pessoa em outras coisas. Hoje em dia, eu aprendo diferente, eu valorizo diferente, eu ensino diferente. Eu vivo muito diferente, sabe? Então, assim, tudo aquilo serviu para me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, um ser humano melhor. Então, uma mãe melhor e poder estar organizada diferente, ter outra situação econômica que quando eu vim para cá não tinha. E você sabe que, às vezes, quando você tem que tomar conta de tanta coisa... Ou você trabalha ou você dança. Não dá para fazer tudo, né? E um pouco a escola de ritmos foi que me permitiram eu viver da dança
cuidando da minha família, pagando as minhas contas, até eu poder falar, tá, agora eu vou começar a estudar, agora eu vou começar aqui, agora eu vou fazer aquilo. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia eu posso dar aula exatamente do que eu quero. Eu continuo bancando todas as minhas coisas, mas é de uma outra maneira, com outra Sim, com estrutura certeza. econômica, outra estrutura profissional, outra estrutura emocional. Então, assim, tudo isso serve para que eu tenha as condições hoje de fazer o que eu quero. Muito bom. Né? É isso aí. Tudo acontece no seu tempo. Sim. Acho que, assim, você ainda tem muitas portas abertas, você ainda vai conquistar muita coisa, você ainda vai viajar bastante o mundo aí, vai mostrar muito a sua arte ainda para outras pessoas, dar muitas aulas, ser muito bem reconhecida, porque tudo tem seu tempo. Você passou por uma fase da sua vida que você se dedicou a você, sua filha, né, sua família, e agora você consegue se dedicar a você. Então, isso que importa. É verdade. Beleza, Dai? Então, muito obrigado aí por ter feito esse bate-papo comigo aí no Pô de Dança. Muito feliz porque você aceitou o convite de estar aqui comigo. Isso daí é super gratificante. Eu tô começando ainda um projeto, mais um projeto, né, na minha vida, que, como eu falei para você, já tinha iniciado de outras formas, mas hoje se concretizou com o Pô de Dança. E espero aí bater muitos papos, te ver em vários lugares do mundo aí, vários eventos, como a gente sempre se viu. Beleza? Então, muito obrigado aí por esse papinho com a gente. Eu te agradeço pela oportunidade, por estar aqui, pelo convite, e também por estar fazendo criar esse canal, esse momento para que as pessoas de casa conheçam tudo o que tem por trás, né? Isso aí. Que às vezes existe um pouco o mito das pessoas acharem que dança porque dançar só tem que ter talento. Não, gente, a gente rala pra caramba, corre atrás das coisas, dá certo, dá errado, mais do que dá certo. E é isso, mas é importante a gente ter um objetivo e correr atrás. E graças a Deus a gente pode se sentir privilegiado de fazer o que a gente gosta. Então Isso ter é esse importante. momento de poder falar disso, acho que vai talvez incentivar várias pessoas. Esse é o intuito, né? Que traga as pessoas aqui e tantos outros profissionais que às vezes estão até passando por uma coisa que você já passou, se incentive e fala, pô, cara, legal, história, vou continuar, é isso que eu quero, pô, também não dá, é a hora de parar, é hora de me dedicar à família, às vezes pode ter alguém nesse dilema, pô, sigo o meu sonho, me dedico àquilo ali à família, então você pode estar aí incentivando, né, influenciando alguém a tomar uma decisão. Então esse é o intuito disso aqui, um bate-papo para as pessoas, seus alunos, pessoas do projeto te conhecerem um pouco mais, né? Não ver só aquela professora que tá ali, às vezes tá na correria e tudo mais. Então, isso daqui, para mim, é uma coisa que eu acredito que abre portas e incentiva e influencia muitas pessoas. Porque elas veem hoje no artista, na gente, né? Como uma referência. Sim. E a gente contar um pouco da nossa história, o que a gente já passou, o que a gente tá passando, o que a gente almeja ainda, né? Então, eu acho que é uma coisa que pode influenciar muita gente. Com certeza. Beleza? Então é isso aí, galera. Tivemos aí o papo com a Daiana Rubio hoje. Vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo, redes sociais do projeto, tudo bonitinho. Você vai lá, vai seguir a Daiana também, vai fazer parte do projeto. Quiser fazer aula com ela online, tem aula online. Quiser fazer aula no MAN, tem aula presencial no MAN. Então, tudo da Daiana vai estar aí bonitinho, tá? Não se esqueça aí de deixar o seu like, deixa um comentário aí bonito pra Daiana se você gostou da história dela, se te influenciou em alguma coisa. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal, que é muito importante. A gente tá toda semana aqui às terças-feiras, né? 18 horas lançando episódio novo. Veja também os outros vídeos, tudo bonitinho pra... Compartilha, deixa o seu like, mostra lá, porque o YouTube vai cada vez mais mostrar o nosso trabalho aí para outras pessoas. E a intenção do canal é sempre trazer novas pessoas para que somem com a dança, né? E cada vez mais alcançar mais pessoas. Porque, mano, tem muita gente que dança. Tem muita gente que dá pra vir aqui, muita gente pra contar história, muita gente pra gente botar um pouquinho da história, porque não é tudo, né? É um resumo para que as pessoas possam ver do outro lado e se inspirar na gente. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo Pô de Dança. Valeu!